Há um tempo da vida em que o corpo se curva, mas o espírito pode se erguer como nunca. Santa Catarina de Bolonha dizia que a velhice é o espelho onde Deus reflete o que o coração se tornou. Em uma de suas orações, quando já sentia a fragilidade dos dias, ela ouviu o Senhor lhe dizer: Filha, há almas que envelhecem em sabedoria, e há almas que apenas envelhecem. Essas palavras a penetraram com doçura e dor, porque compreendeu que a idade não santifica por si, é o amor que amadurece a alma. Naquela noite, Santa Catarina teve uma visão serena e misteriosa. Ela viu um jardim iluminado pelo luar, onde árvores antigas balançavam suavemente. Algumas tinham folhas douradas que brilhavam mesmo sob o vento frio, outras, porém, estavam secas com galhos duros e sem perfume. E o Senhor lhe explicou: assim são os corações na velhice. Uns exalam sabedoria e ternura, outros rigidez e queixa. As folhas são as atitudes, e muitos não percebem que com o tempo, o que exalam afasta o amor que desejam receber. Se esta mensagem já toca algo dentro de você, escreva nos comentários: Senhor, dá-me uma velhice que reflita o teu amor. E una-se a esta corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina compreendeu então que o tempo é um dom, mas também um espelho. A velhice, dizia, não cria virtudes nem defeitos, apenas revela os que já estavam no coração. O Senhor lhe mostrou que há atitudes sutis, quase imperceptíveis, que tornam a alma amarga, fechada ou solitária, mesmo em meio aos que a amam. Não são grandes pecados, dizia Jesus, mas pequenas durezas que afastam a paz e cansam os que te cercam. Ela viu em visão espiritual um grupo de idosos conversando entre si. Alguns falavam com doçura, recordando com gratidão o que viveram. Outros, porém, murmuravam, lamentando o passado e criticando o presente. As palavras deles, dizia o Senhor, são sementes. Uns plantam flores, outros espinhos. E esquecem que quem colhe o que semeia são os próprios que amam. Santa Catarina entendia que o primeiro erro espiritual da velhice é a murmuração constante, aquele hábito quase inconsciente de reclamar do tempo, da saúde, da juventude dos outros, ou do mundo que já não é como antes. A queixa envelhece mais do que o corpo, dizia ela. Cada vez que reclamas, teu espírito se fecha, e os anjos se afastam, porque o céu habita onde há gratidão. Padre Pio dizia o mesmo: as almas ingratas transformam o dom da vida em peso. Santa Catarina completava: o idoso que reclama do presente esquece que o hoje ainda é o lugar onde Deus age. O Senhor lhe revelou: a murmuração é o eco da impaciência. Quem fala demais sobre o que perdeu esquece o que ainda possui. E a alma que vive assim se torna cansativa até para o amor. Santa Catarina dizia às suas irmãs idosas no convento: não deixes tua voz se tornar chuva fria, faz dela brisa leve que consola. O segundo erro espiritual que o Senhor lhe mostrou é a amargura disfarçada de experiência. Há quem confunda sabedoria com pessimismo, dizia. Falam como quem ensina, mas ferem como quem acusa. Santa Catarina via em suas visões rostos enrugados não pela idade, mas pelo endurecimento da alma. A tristeza alimentada se torna vinagre no coração, dizia. E onde há vinagre, o amor não floresce. Maria Sima dizia que as almas que se queixavam em vida muitas vezes precisavam se purificar depois, porque suas palavras ressoavam no invisível. A murmuração cria sombra no espírito, diziam as almas a ela. Santa Catarina confirmava: quem semeia reclamações colhe solidão. O Senhor lhe revelou: há velhos de corpo e jovens de alma, e há jovens de corpo e velhos de coração. O que envelhece o espírito é o desamor. E completou: a alma que não se renova no perdão se torna como madeira seca. O terceiro erro espiritual que o Senhor lhe mostrou é a falta de escuta. Muitos querem ser ouvidos, mas poucos querem ouvir, dizia Jesus. E por isso se isolam em suas próprias histórias. Santa Catarina dizia: ouvir é amar com os ouvidos. Ela via que muitos idosos falavam sem parar, como se o silêncio fosse esquecimento.
Mas o silêncio que acolhe é mais eloquente que o discurso que ensina, dizia. Padre Pio dizia, o coração que escuta é refúgio de Deus. Santa Catarina completava, e o que fala sem medida é muro para os outros. O Senhor lhe revelou que a velhice deveria ser tempo de doçura e conselho, não de amargura e correção constante. Quem fala com amor ensina, quem fala com dureza apenas cansa, dizia. E completava, a sabedoria não está em corrigir os outros, mas em corrigir o próprio coração. Em uma de suas visões, Santa Catarina viu uma anciã sentada diante do altar. O rosto cansado, mas os olhos brilhavam. Ela não reclamava nem chorava, apenas dizia, Senhor, obrigada por me deixares envelhecer contigo. E o Senhor respondeu, essa é a velhice que alegra o céu. Santa Catarina dizia, o idoso que sabe agradecer se torna perfume de paz. E completava, a idade é a coroa da humildade, mas só brilha na cabeça de quem ama. Padre Pio dizia, quem envelhece com gratidão, rejuvenesce no espírito. Santa Catarina confirmava, e quem envelhece reclamando morre antes do corpo. O Senhor lhe revelou que a velhice é uma segunda infância da alma, tempo de aprender a depender, confiar e se entregar. Quando fores velho, dizia Jesus, outros te levarão pelas mãos. E nesse gesto quero que vejas o meu amor. Santa Catarina compreendeu que muitos resistem a essa entrega, e por isso sofrem. Querem manter o controle do que o tempo já levou, dizia. Mas Deus pede o abandono, não como perda, mas como libertação. E concluiu sua revelação dizendo, a velhice é o tempo em que o amor é provado pela paciência. O corpo se cansa, mas a alma pode florescer. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que o coração envelhece quando se fecha para aprender. O verdadeiro idoso sábio, dizia ela, não é o que ensina o tempo todo, mas o que continua disposto a ser ensinado pelo amor. Em uma de suas orações, o Senhor lhe revelou que a velhice é a estação onde o orgulho tenta se disfarçar de experiência, e por isso muitos se tornam exigentes, críticos e resistentes, acreditando estar certos enquanto apenas se afastam dos que os amam. Ela viu em visão espiritual, um ancião de expressão severa, sentado diante de uma mesa. À sua volta, a família falava com carinho, mas ele respondia com frieza. Quando tentavam ajudar, ele dizia, eu sei o que é melhor para mim. E o Senhor lhe explicou, este homem não é mau, ele apenas confunde autoridade com amor. O orgulho do passado o impede de aceitar o presente. Se esta mensagem já toca algo dentro de você, escreva nos comentários, Senhor, ensina-me a envelhecer com humildade. E una-se a esta corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina dizia, o orgulho é o último inimigo da alma madura. O Senhor lhe mostrou que na velhice muitos desejam ser lembrados, mas poucos percebem que a rigidez afasta o carinho que tanto procuram. As pessoas se aproximam de quem as escuta, não de quem as julga, dizia. E o orgulho, mesmo disfarçado de razão, fecha as portas do afeto. Padre Pio dizia, a humildade é a juventude da alma. Santa Catarina completava, quem perde a humildade na velhice perde também a doçura, e o amor se entristece ao redor. O Senhor lhe revelou que o orgulho disfarçado de sabedoria é uma das atitudes mais sutis e perigosas da idade. Alguns dizem, no meu tempo era melhor, e com isso desprezam o presente que eu lhes dei, dizia Jesus. Outros se tornam duros com os jovens, esquecendo que também já erraram. Santa Catarina dizia, quem compara o ontem com o hoje perde a graça de viver o agora. Ela viu, em uma de suas visões, um grupo de idosos conversando. Um deles, cheio de luz, falava com paciência e alegria, outro, envolto por sombra, corrigia tudo e todos. A diferença entre eles, disse o Senhor, é que um quer partilhar, o outro quer dominar. E Santa Catarina entendeu que o desejo de controle é uma das prisões da velhice.
Quando tentas controlar o amor, ele se cala, dizia. Quando confias, ele floresce. Maria Sima dizia que as almas que foram dominadoras em vida demoravam a se libertar depois da morte, porque a necessidade de ter razão as impedia de se entregar. O orgulho é o peso da alma, diziam. Santa Catarina confirmava, o leve sobe, o pesado demora. O Senhor lhe revelou também que há uma falta de ternura que nasce da impaciência. Muitos amam, mas sem doçura, dizia Jesus. Acreditam que a verdade é mais importante que o afeto, e esquecem que eu sou a verdade dita com amor. Santa Catarina dizia, a velhice deveria ser o tempo da ternura, não da dureza. Porque quem envelhece sem amor endurece até para o céu. Padre Pio dizia, a palavra dura fecha corações, o olhar terno os ressuscita. Santa Catarina completava, fala menos, ama mais, e verás o quanto o amor te rejuvenesce. O Senhor lhe mostrou que o amor exige gentileza. A alma branda é mais forte que a voz alta, dizia. E quem fala com ternura conquista até os que discordam. Santa Catarina dizia às suas irmãs idosas, o amor não se impõe, ele inspira. E quem inspira nunca é esquecido. Ela viu, em visão espiritual, uma mulher idosa rezando com expressão serena. Mesmo fraca, sua presença iluminava o ambiente. Essa é a alma que envelheceu bem, disse Jesus, porque ela aprendeu a amar sem querer mudar ninguém. O Senhor lhe revelou ainda que a falta de escuta e o desejo de ter sempre razão são feridas que se disfarçam de virtude. Quando alguém não aceita conselho, nega o crescimento, dizia. E quem corrige sem amor perde o direito de ensinar. Santa Catarina dizia, a alma que não escuta envelhece antes do tempo, e a que escuta renasce mesmo no fim dos dias. Padre Pio dizia, a velhice é o exame final da humildade. Santa Catarina confirmava, e quem passa nesse exame torna-se santo em silêncio. O Senhor lhe mostrou também que há velhos de corpo e jovens de coração, e há jovens cansados e amargos como velhos. O tempo não define o espírito, dizia Jesus. É o amor que o mantém jovem. Santa Catarina dizia, a velhice é bela quando é leve. E ela é leve quando o coração não carrega mágoas nem vaidades. Maria Sima dizia que as almas que aprenderam a ser leves subiam como perfume. As que ainda queriam dominar, afundavam em saudade. Santa Catarina dizia, o céu é para os dóceis porque a doçura é o idioma da eternidade. O Senhor lhe revelou, o idoso que julga e não perdoa se torna juiz de si mesmo. Mas o que se entrega à humildade encontra descanso em mim. Santa Catarina entendeu que na velhice, a maior sabedoria é o desapego. Soltar o passado, as certezas e até as dores é o modo mais simples de ser livre, dizia. Quem solta, voa. Ela concluiu essa parte de sua revelação dizendo, Deus não te pede que sejas forte, mas que sejas manso. A velhice que murmura pesa, a que ama ilumina. E o Senhor completou, os que se abrem ao amor na velhice são como lamparinas que resistem ao vento. Brilham pouco, mas iluminam muito. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que o maior peso da velhice não é o corpo cansado, mas o coração que perdeu o desejo de amar. Deus permite que o corpo se desgaste, dizia, para que o espírito aprenda a depender apenas do amor. E foi nessa fase da vida, em meio à fragilidade e às dores, que o Senhor lhe revelou as atitudes silenciosas que escurecem a alma dos que já deveriam viver em luz. Em uma de suas orações noturnas, Santa Catarina ouviu o Senhor dizer, o tempo da velhice é o tempo da colheita. E quem plantou fé colhe paz, mas quem plantou mágoas colhe solidão. Essas palavras a tocaram profundamente porque compreendeu que há hábitos quase invisíveis que, embora pareçam pequenos, afastam a graça e tornam o coração árido. O ressentimento, o desânimo, a falta de fé e o esquecimento da oração. Ela viu em uma visão de luz pálida, um grupo de almas idosas caminhando lentamente. Algumas olhavam para o alto, outras para trás.
As que olhavam para o alto caminhavam leves, sorrindo, as que olhavam para trás arrastavam correntes. Essas correntes, dizia o Senhor, são as lembranças que não perdoaram. Santa Catarina compreendeu então que o ressentimento é o veneno mais comum na velhice. É o eco das dores que não foram entregues a Deus, dizia. A alma ressentida fala pouco, mas carrega muito. E quem carrega mágoa se torna pesado para si e para os outros. Padre Pio dizia, a mágoa é o fermento da tristeza. Santa Catarina completava, e quem a alimenta amarga até os dias bons. O Senhor lhe revelou que há pessoas que dizem já perdoei, mas continuam lembrando com dor. Esses não perdoaram, dizia Jesus, apenas se calaram. E acrescentou, o perdão verdadeiro é esquecimento santificado. Quando te lembras sem ferida, então perdoaste. Santa Catarina dizia, o perdão é o remédio da velhice, sem ele, até as memórias se tornam doença. Maria Sima dizia que as almas que não perdoaram em vida sofrem no purgatório até que aprendam a amar seus inimigos. Porque ninguém entra no céu com o coração fechado. Santa Catarina confirmava, a alma que perdoa envelhece leve, a que guarda rancor, envelhece cansada. O segundo erro espiritual que o Senhor lhe mostrou é o desânimo constante. O desânimo é a sombra da fé, dizia Jesus. É o inimigo que se disfarça de cansaço, mas é a falta de esperança que o alimenta. Santa Catarina dizia, muitos confundem o fim das forças com o fim da missão. Mas enquanto respiras, Deus ainda tem algo a fazer através de ti. Ela viu, em visão espiritual, uma mulher idosa sentada à janela, olhando para o céu e dizendo, não sirvo mais para nada. E o Senhor respondeu, serves para amar, e isso basta. Santa Catarina entendeu que o desânimo é o esquecimento da utilidade do amor. Enquanto amares, serás necessário, dizia. Padre Pio dizia, nenhuma vida é inútil quando é oração. Santa Catarina completava, e nenhuma velhice é triste quando é oferta. O Senhor lhe revelou que a alma desanimada esquece o valor da presença. Não precisas fazer muito, dizia Jesus. Tua presença cheia de amor já é consolo para muitos. E acrescentou, os que vivem reclamando da velhice se esquecem de quantos gostariam de ter chegado até ela. Santa Catarina dizia, a gratidão cura o cansaço do tempo. O terceiro erro que o Senhor lhe mostrou é a falta de fé na hora das provações. Muitos, dizia Jesus, me conhecem de ouvir falar, mas se esquecem de me chamar quando mais precisam. Santa Catarina via que com a idade muitos se acostumam à dor, mas esquecem da esperança. O que era confiança vira costume, e o costume esvazia a fé, dizia. Ela viu um homem idoso rezando apressado como quem cumpre obrigação. O anjo ao seu lado chorava, e o Senhor lhe disse, ele fala comigo, mas não me escuta. Pede o que não acredita que posso fazer. Santa Catarina compreendeu, a fé que não espera milagres é fé adormecida. Padre Pio dizia, a fé viva é a juventude da alma. Santa Catarina completava, quem crê rejuvenesce por dentro, mesmo quando o corpo já se inclina. Maria Sima dizia que as almas que tiveram fé até o fim brilhavam como tochas no purgatório. Aquelas que duvidaram até o último instante tiveram de reaprender o amor, diziam. Santa Catarina dizia, quem morre confiando, ressuscita sorrindo. O Senhor lhe revelou ainda que o esquecimento da oração é o quarto erro que mais empobrece a velhice. Quando o homem deixa de falar comigo, o coração começa a morrer, dizia Jesus. A oração é o fio que mantém a alma acesa. Santa Catarina dizia, os idosos que oram são colunas invisíveis do mundo. O inferno teme cada rosário rezado por mãos cansadas. Ela viu, em visão espiritual, uma mulher muito idosa dormindo com um rosário entre os dedos. Um anjo lhe disse, essas contas são correntes de luz que ligam a terra ao céu. Santa Catarina entendeu. A velhice que reza, brilha no escuro. Padre Pio dizia, quando rezas mesmo fraco, o céu te ouve mais do que quando falavas com força. Santa Catarina completava, a oração do idoso é a mais preciosa, porque vem de quem já entendeu que só Deus basta.
O Senhor lhe revelou que o esquecimento da oração é o esquecimento da eternidade. Quem não reza, esquece que tem alma, dizia. Mas quem ora, mesmo em silêncio, abre janelas no tempo. Santa Catarina dizia, o idoso que reza não envelhece, amadurece para o céu. Maria Cima dizia que as orações dos idosos libertam muitas almas esquecidas. Elas sobem puras, porque já não pedem por si, mas pelos outros. Santa Catarina dizia, o amor maduro é o que se transforma em intercessão. O Senhor lhe revelou então que a velhice é o altar onde o homem oferece sua última missa, o sacrifício da própria vida. Cada dor, cada lembrança, cada oração é hóstia que sobe ao meu coração, dizia Jesus. E quem me oferece seus dias cansados colhe a juventude eterna. Santa Catarina concluía dizendo, a velhice é santa quando se torna oração. O corpo enfraquece, mas o amor amadurece. Padre Pio dizia, quem ama até o fim não morre, se transforma. Santa Catarina completava, e quem reza até o fim não teme, desperta. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que o segredo da velhice santa está em transformar o tempo em gratidão e a dor em oração. O corpo se cansa, dizia, mas a alma pode florescer como nunca. Depois de mostrar os erros e atitudes que afastam a paz, o Senhor lhe revelou o outro lado, as virtudes que rejuvenescem o espírito, a humildade, o perdão, a ternura, o louvor e a esperança. Em uma de suas últimas visões, Santa Catarina viu uma estrada feita de luz. De um lado estavam almas curvadas carregando sacos de pedras, do outro, almas leves caminhando de mãos vazias. Essas, disse o Senhor, são as que deixaram para trás o orgulho, a queixa e a amargura. Aprenderam a caminhar com o coração desarmado. O primeiro dom que o Senhor lhe mostrou foi a humildade. A humildade é o perfume dos santos idosos, dizia Jesus. Quem a tem não compete, não reclama, não exige, apenas confia. Santa Catarina compreendeu que a alma humilde nunca incomoda porque irradia paz. Os humildes não falam de si, mas do amor que receberam, dizia. E é por isso que todos querem estar perto deles. Padre Pio dizia, a humildade é a coroa da velhice. Santa Catarina completava, e quem a usa torna-se sábio sem precisar falar. O Senhor lhe revelou, a velhice humilde é a mais bela, porque se parece comigo. O mundo rejeita os fracos, mas eu moro entre eles. Santa Catarina dizia, Deus visita quem aceita ser pequeno. O segundo dom é o perdão. Quem perdoa descansa, dizia Jesus. E quem descansa em mim, nunca envelhece. Santa Catarina via o perdão como um banho de luz. Ele limpa o passado e torna leve o presente. Ela dizia, o idoso que perdoa tem olhar de criança. E o que não perdoa tem alma cansada. Maria Cima dizia que as almas mais luminosas do purgatório eram as que na terra tinham aprendido a perdoar até os piores inimigos. Porque o amor puro não guarda ofensas, diziam. Santa Catarina confirmava, quem perdoa com lágrimas semeia a eternidade. O terceiro dom é a ternura. O Senhor lhe revelou, a ternura é o rosto do amor maduro. O jovem ama com força, o velho, com doçura. Santa Catarina via a ternura como a força dos que já não precisam vencer. Ela é a vitória dos mansos, dizia. A voz suave, o olhar bondoso, o gesto lento que consola, tudo isso é prece viva. Padre Pio dizia, a ternura é a caridade que amadureceu. Santa Catarina completava, e o amor que amadureceu não precisa gritar para ser ouvido. O quarto dom é o louvor. O Senhor lhe revelou, quem louva na velhice transforma o cansaço em música. Santa Catarina via que muitos idosos, mesmo entre dores e doenças, cantavam em suas almas. Esses, dizia, são os que já começaram a viver o céu. Ela dizia, louvar é dizer a Deus, ainda confio. Maria Cima dizia que o purgatório se ilumina quando alguém na terra louva em meio à dor. O louvor cura o que a reclamação envenenou, diziam.
Santa Catarina dizia: a alma que canta ao Senhor não irrita ninguém, apenas inspira. E o quinto dom é a esperança. O Senhor lhe revelou: a esperança é a juventude do espírito. Quando ela morre, a alma adoece. Quando vive, rejuvenesce. Santa Catarina dizia: o idoso esperançoso é jardim em plena flor, mesmo que o corpo esteja cansado. Padre Pio dizia: quem espera em Deus nunca envelhece, apenas amadurece para o céu. Santa Catarina completava: a esperança é o remédio da velhice triste. O Senhor lhe mostrou então um idoso ajoelhado em oração. Ao seu redor, a família observava em silêncio, e o anjo lhe dizia: ele não fala mais, mas cada respiração dele é um louvor. Santa Catarina compreendeu: a velhice em Deus não é fim, é missão silenciosa. O Senhor lhe revelou: as almas que vivem essas virtudes, humildade, perdão, ternura, louvor e esperança, são as que mais consolam o meu coração. Mesmo em silêncio pregam mais do que 1000 palavras. Ela escreveu: a velhice que ama se torna evangelho vivo. Cada ruga vira linha de um salmo, cada dor vira oração. Padre Pio dizia: Deus envelhece contigo quando deixas habitar o teu tempo. Santa Catarina confirmava: e a velhice com Deus é a eternidade antecipada. Maria Sima dizia que as almas que viveram assim não passam pelo purgatório, porque já foram purificadas pelo amor. O sorriso dos que sofrem com fé é chama que os anjos reconhecem. Santa Catarina dizia: a alma que sorri mesmo ferida é a flor mais rara do jardim divino. O Senhor lhe revelou por fim: diz aos meus filhos que a velhice é dom, não castigo. Cada dia a mais é um degrau a menos até o meu abraço. E quem vive com amor transforma os últimos anos em eternidade. Ela encerrou sua revelação com uma oração que ensinava às irmãs idosas do convento, e que hoje toca todos os que se preparam para a velhice. Senhor, quando minhas forças faltarem, dá-me a graça de sorrir. Quando minha memória falhar, recorda-me que fui amada por ti. Quando o corpo cansar, mantém viva a alma. Que minha velhice seja leve, meu coração simples, e minha fé firme até o fim. E quando eu não puder mais falar, que a minha vida inteira diga: obrigada, Senhor, por me deixares envelhecer. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por quem envelheceu em silêncio. Visite um idoso, abrace quem sente solidão, ofereça um rosário por quem sofre. O amor que você oferece será o consolo que te encontrará quando o tempo também te fizer mais lento. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Senhor, dá-me uma velhice de amor e esperança. E lembre-se, a idade não é peso, é a bênção dos que aprenderam a amar o tempo como quem ama a Deus.